Vamos dar continuidade aqui. Como eu havia criado um componente, né, dessas vigas, cada tipo de viga aqui com o seu comprimento pode ser alterando apenas uma, tá? Por exemplo, se eu pegar essa viga aqui, ó, alterar a cor dela, todas as outras vão ser alteradas desde que tenha esse componente, né? Por exemplo, essa viga de 6 metros aqui que vence esse vão de 6 metros. Então, eu vou só deixar a mesma cor que estava. Então, eu tenho as vigas que vence aqueles 4 metros aqui. Um tipo de viga que vence esses 3 metros aqui. E essa maior que vence esses 6 metros, tá? O pilar, eu não criei componente. Eu só agrupei. Tanto é que eu não, se eu alterar um pilar, eu vou estar alterando só aquele pilar. Tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para as vigas, eu vou fazer para os pilares. Então, eu vou criar um componente desse pilar, e aí vou fazer a cópia para todos os outros pilares. Vou apagar esses pilares aqui. Esse pilar, eu vou desassociá-lo. E agora eu vou criar um componente, pilar, HP 250. Qual é a outra dimensão dele? 62. HP 250, 62. 62. Beleza. Aí eu faço aquele mesmo esqueminha, vou fazer as cópias. 4.425. Duas vezes. Só confirmar. Perfeito. 6.000. Depois 3.000. Depois outros 6.000. Aí se eu alterar um pilar, todos os outros já são automaticamente alterados. Legal. O que a gente vai fazer nessa aula então? A gente vai fazer a base, tá? A chapa base com os chumbadores. E simular as fundações, que a gente ainda não sabe ainda qual vai ser o tipo de escolha para a fundação. Se vai ter sapata centrada, se vai ser um bloco, se vai ser bloco sobre obstáculo, não sei. Bom, então eu preciso das dimensões do pilar, vamos medir aqui. 246 por 250. Então vou criar um retângulo. 250 por 246. É claro que ele tem que ser maior, né? Então eu vou ter aqui pelo menos um espaçamento de 6 centímetros, pelo menos. Vamos usar uma chapa de 19, né? Vai dar aí 2 centímetros. Agora eu vou puxar nessa direção aqui. Então eu vou ter 6 centímetros para a linha dos parafusos, mais 5 centímetros para a extremidade. Então 11 milímetros vai dar 11 centímetros vai dar 110 milímetros. Mesma coisa aqui. 110. Aqui pelo menos 80 milímetros nessa direção. Vou colocar 80 milímetros para cá. 80 milímetros para cá. E aí eu vou fazer a apuração. Pegar o centro aqui. Depois eu apago. Só para eu criar um outro retângulo. Que vai ter aqueles 250 por 246. Só confirmar aqui. 246, 250, perfeito. E aí o espaçamento, para a gente ter a primeira linha de furos, né, de furação. Esse cara aqui eu já vou puxar aqui uma cópia dele. 60 milímetros. Então aqui eu vou ter a linha de furos. Eu vou colocar os chumbadores. Mesma coisa aqui. Aí, dependendo do chumbador, né, do habitual do chumbador que a gente vai utilizar, a gente faz o furo aqui com 2 milímetros de folga, pelo menos, 2,5 milímetros de folga. Então, 25 milímetros de furo, eu quero 5 milímetros, né? Desculpa, eu quero 2,5 milímetros de folga. Então, eu vou ter um raio com 12,5 mais 2,5 vai dar 15 milímetros. E também 15. Do outro lado também, mesma coisa. 15, 15. Depois a gente vai fazer o cálculo da ligação e saber se vai haver necessidade de mais furos e também furos na direção do momento de menor inércia do pilar. Isso aqui eu posso apagar então. Esse cara também, esse também, e vou fazer o furo. Ó, vou puxar aqui até a outra extremidade e o furo foi feito. Então usei a ferramenta extrusão, tá? Clico no
no círculo e puxo até a extremidade. Aqui é a mesma coisa. Só dar uma cor para essa placa. Aqui é um componente, né? G. E aqui eu vou chamar placa base. Dar uma cor para ela. Inclusive eu poderia até escolher um material, né? Não só uma cor, mas um material. Para escolher um metal aqui, ó. Só para dar uma exemplificação aí. E aí eu vou colocá-la debaixo do pilar. Eu vou afastar 110 milímetros, na verdade. A gente já vai criar os chumbadores para ficar uma conexão logo para a hora que a gente for fazer a cópia, ele já saia todo, a conexão já saia completa. Então vamos fazer o chumbador. O chumbador, criar uma linha na vertical com 50 centímetros, né, que vai dar os 500 milímetros. Se quiser fazer uma curva aqui, ó. Então aqui está a nossa chapa base, tá bom? Com os chumbadores, com a porca. Eu vou só criar um grupo, né? Deixar agrupado para quando eu precisar copiar para os outros pilares. Vamos fazer só a sapata agora. Não sei se a gente faz com o arranque. Pode até fazer com o arranque, né? 500 milímetros. E abaixo a gente faz o alargamento da sapata. Vou criar aqui com 200 milímetros. Só para simular mesmo. Então não tem muita precisão aqui. Essa aqui é a nossa sapata. Eu vou criar um componente, né? Sapata. Ou fundações. Sapata centrada. Agora eu vou copiar tudo. Já tenho. Só fazer o seguinte. Dar uma cor de concreto para essa. Vou fazer a cópia agora. Depois, se eu precisar alargar a base dessa sapata, porque vai depender do dimensionamento, a gente faz o alargamento. Não tem problema. Aqui é só para demonstrar que a gente pode fazer esse detalhamento. Uma sapata com 80 por 90, tá até, eu acho que está até pequeno para o porte desse edifício, mas vamos manter aqui. Criar essas conexões aqui, né? Então a gente vai fazendo uma cantoneira. Pegar essa medida aqui. 291. Metade disso. Só para a gente manter uma proporção, 291 por 2, 145 milímetros. Então vamos criar essa cantoneira que vai servir de conexão, tá? 150 milímetros tá bom, tá uma chapa legal. Podia ter feito por retângulo também, tá bom? A espessura dela, 15 milímetros. Vou fazer uma cópia. Só que essa cópia aqui, vou rotacionar 90 graus. Vou vê-la para cá. Tentar fazer um raio aqui. 5 milímetros tá bom. Opa. Os N furos, a gente não tem ainda o dimensionamento, mas vamos fazer então, para achar uma proporção aqui. Vamos ver, fazendo uma cópia, com pelo menos 30 milímetros vai estar bom. Então, 30 milímetros de distância. Mesma coisa aqui, 30 milímetros de distância, perfeito. Vou pegar outra referência aqui. 30, 30. E aqui a gente vai fazer os furos. Então, vamos fazer com 13 milímetros, 14, que são 15, né, na verdade. Parafusos. Eu acho que parafusos de 25 milímetros ia ficar exagerado o parafuso. Vamos botar parafuso de 16, vai dar 8 milímetros. Então vamos botar um raio de 8. Mais a folga, então vamos fazer com 10, tá bom? 10, 10. Posso apagar. E P. Até a extremidade. Até a extremidade. Perfeito. Vamos criar um componente. Isso aqui é a chapa de ligação. Vou colocá-la na posição agora. Claro que a gente tem que fazer também na viga, tá? A gente vai fazer na viga. Mas vamos ver o posicionamento. Se ela não couber, eu acho que não vai caber. A gente exagerou em uma dimensão dela. Então eu vou... Aqui mesmo a gente pode já alterar. Eu entro aqui, já que ela é um componente. Vamos ver se a gente consegue editar via componente. Atributos, tamanho. Então ela tem, vou ver qual é o tamanho que eu posso alterar aqui. Veja que ela vai perdendo a proporcionalidade, tá bom? Viu? Ó,
Por exemplo, se eu colocar menor, o furo ele vai estreitando, ó, porque ele está diminuindo uma das dimensões dela, tá? Então não é legal que a gente faça isso. O que a gente vai fazer? Vamos refazer a conexão pela cabeira aqui. A gente vai furar o pilar, vai parafusar essa chapa tanto no pilar quanto na viga. E aí aqui eu já posicionei certinho, tá? Agora a gente vai fazer o furo no pilar e na viga. Então eu preciso entrar na edição do pilar, criar um círculo aqui, ó, a partir desse círculo, extrudar esse cara. Olha lá, ó, saiu o furo já. E o legal é que ele sai em todos os pilares já, tá? Porque eu criei um componente desse pilar. Mesma coisa eu vou criar aqui, círculo, pegar o centro dele e criar uma extrusão. Então, mesma coisa para a viga. Então eu entro na viga, né, na edição da viga, vou lá no furo, círculo, pegar essa referência aqui, perfeito. Vou afastar essa face, perfeito. Círculo, como eu faço com a letra C, ou você seleciona aqui, tá? Afasto com o scroll do mouse para trás, vou até a outra face, clico, foram furados, tá? Vamos falar, furadinho. Se você olhar, as outras vigas também já foram furadas. Só tá faltando a chapa mesmo vir para cá. E aí, isso a gente vai repetindo para todos. Então eu vou já criar os parafusos aqui agora junto com as porcas. Só medir essa distância. Então aqui eu tenho 15 milímetros da chapa, mais a espessura do pilar. O pilar tem 11 milímetros. Então já dá 26 milímetros, mais a, vamos colocar aí 20 milímetros. Então 50 milímetros de um parafuso, né? 50 milímetros seria suficiente. Então vamos criar um parafuso de 50 milímetros, bem simples. Vou criar só com um círculo mesmo, sem muito detalhe. Círculo, por exemplo, se eu quiser saber o diâmetro mesmo, ó, posso medir, tá? Então eu entro no pilar, na edição do pilar, peço aqui, ó, e clico na borda externa, ó, diâmetro de 16. Isso quer dizer que eu estou usando, eu posso usar ali um parafuso de 16, não vou deixar com folga, mas se eu quisesse eu deixaria uma folga ali, tá? Então parafusos de 16, vou criar então esse parafuso. Para ele ter um diâmetro de 16, o círculo, o raio teria que ser de 8. Criar um raio menor um pouco, criar um raio de 7. E ele vai ter 50 milímetros, acho que tá bom, hein? Achar o centro dele aqui. E vou criar parafuso de 16 por 50 milímetros. Só entrar aqui na edição dele, vou dar uma cor para ele. Uma cor bem chamativa. Encaixar ele aqui, então. Preciso rotacioná-lo. Então, Q. Pegar a face do pilar aqui, ó, só como referência, tá? Gira 90. Olha lá, ele girou. Vou afastar ele. Só para eu criar nessa face dele aqui uma referência também. Então, vou entrar na edição dele. Pedir uma linha só para eu pegar o centro. Beleza. Aí eu consigo posicioná-lo agora. Legal. Se eu achar que ele não está centralizado, eu crio aqui também uma linha para achar esse centro aqui, ó. E aí é como se fosse o comando alinhar do Revit. Agora eu só tenho que afastá-lo 15 milímetros, tá ótimo. Dos dois lados. Qualquer coisa eu aumento o tamanho dele para poder fazer encaixar a porca. Vou fazer a porca logo. Um círculo. Agora a gente faz a parte externa dela. Isso aqui desaparece. Faço uma extrusão. 10 milímetros. Crio um componente. Uma porca de 16 milímetros. Dou uma cor para ela também. Perfeito. Agora encaixo. Ó, o parafuso eu vou ter que aumentar. Então eu clico nele. Vou lá nos atributos desse cara, né? Vou adicionar aqui um tamanho. E aí ele está com 5 centímetros. Vamos colocar com 7 ou 10. Vamos exagerar aqui. Ficou demais, hein? 7 centímetros, está ótimo. E aí eu vou pegar essa porquinha aqui. Vou mover, criando uma cópia do outro lado. Deixa eu ver onde é que ela foi parar. Tá aqui. Ela já está centrada, então eu vou só encostar nessa face aqui. Olha lá, quando ele encosta na face, perfeito. Vou até diminuir aqui, ó, esse tamanho desse
Vou colocar 6. Maravilha. E aí, se você perceber, a gente não furou no centro do pilar. Tá? O ideal é que ele ficasse no centro do pilar, mas não tem problema. Essa conexão, tá? Eu teria que afastar essa viga um pouquinho para lá, mas vamos manter aqui. Então, vou selecionar isso aqui, tudo selecionado. Vou criar um grupo só para eu fazer a cópia aqui. Aí, esses dois grupos aqui, eu vou rotacionar agora. Seguro o Ctrl, com 90 graus, e só posiciono agora eles. Perfeito. Aí a gente faz a cópia agora. Eu vou agrupar todo mundo aqui, ó. Tá? Todo mundo selecionado e vou criar um grupo conexão, que aí eu vou só fazer a cópia depois. Aí quando eu selecionar e pedir a cópia, vou até pegar a referência do pilar aqui, ó. Ver se copiou. Ah, lá, perfeito. Copiou. Tá? Posso até pegar a referência da viga. Ó, mover, pego a referência da viga. Clico no mesmo ponto na viga. Ele copia para mim. Perfeito. E aí a gente vai fazendo, repetindo esse processo de fazer a conexão de todas as vigas com pilares. Para essa aula não ficar muito longa, a gente encerra por aqui. Eu te vejo na próxima aula quando todas as conexões já estiverem lançadas e a gente dar continuidade ao curso. Até a próxima aula.